Paulo diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Próximo. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, ou a vida de vocês está escondida juntamente com Cristo em Deus. Nós vamos falar hoje sobre identidade. Você já foi rotulado por alguém ou por algo? A pessoa te chamou de algo, de alguma coisa. Um nome que você não gostou, te chamou de fraco, que você não ia dar certo, problemático, incapaz, burro. Rótulos que as pessoas te deram, rótulos que as pessoas estabeleceram sobre você. Nomes que você, talvez, em nome de Jesus, carregou até agora. Nomes que você não escolheu. Rótulos que as pessoas te deram. Como assim? Até Jesus foi rotulado pelas pessoas enquanto estava aqui na terra. Foi chamado o filho do carpinteiro para tentar normalizar ele. Beberrão, amigo de pecadores, endemoniado, blasfemado. Esses foram os rótulos que as pessoas deram para Jesus enquanto ele estava cumprindo a missão dele. Se imagina se as pessoas rotularam Jesus, capaz que não vão tentar nos rotular, né? Já passou por isso? Ou só eu? Ou você mesmo se rotulou, colocou um nome em você, colocou uma culpa por uma fase da sua vida, por um erro ou por um pecado, uma vergonha, uma rejeição. Ninguém vai me amar de verdade. Você pensa: eu sou isso mesmo, não consigo mudar. Cai em pecado e pensa: Deus não pode mais me receber. Ou eu só peco, não consigo me aproximar de Deus. A pessoa já se rotulou, ela não se vê mais fora daquele lugar. Fala: está amarrado. Fala: está amarrado. E qual que é o problema disso? Quando alguém te rotula, você carrega esse nome, você não consegue se livrar disso. Quando você acredita nesses nomes, você começa a viver a partir deles. Você acredita nisso, e esse nome fica marcado na parede da sua memória. São gatilhos que te trazem esses nomes na sua memória. E o diabo, ele é especialista em fazer isso, em usar situações, usar pessoas, momentos que vão trazer à tona esses nomes que as pessoas colocaram, que fases que você viveu, ou fase que você está vivendo, problemas que você teve, e você acaba carregando esses nomes, carregando algo que você não escolheu ter, algo que você não decidiu, mas aquilo ali vai virando uma ferida, igual naquele vídeo, está marcado na parede, é difícil de tirar, difícil de arrancar. Mas em nome de Jesus você está aqui hoje para mudar essa história na sua vida. Posso ouvir um amém? E como que eu mudo essa realidade na minha vida? Como eu me liberto disso? 3 pontos que você precisa entender, cravar na sua mente, para você se libertar desses nomes, desses rótulos, e entender que, igual no vídeo falou, não é o que eu penso, não é o que eu sinto, mas é o que o Senhor diz, é o que a voz dele diz, é o que a palavra dele diz, é o que o Espírito Santo ministra no seu coração. Primeiro ponto: o passado faz parte da sua história, mas não define quem você é, não define o teu nome. Colossenses 3 que nós lemos: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto. Estou usando a versão da NVI, tá? Paulo está pregando aqui para um povo que já tinha recebido a Cristo, um povo que estava sendo influenciado, enfrentando ensinos e influências que poderiam tirar Cristo do centro da vida deles.
Paulo está pregando para um povo que tinha recebido, que conhecia da palavra. E hoje, na geração que a gente vive, no mundo que a gente vive, não é diferente. A todo momento a gente recebe informações, pessoas tentando nos doutrinar, nos ensinar para que a gente tire centro do Cristo, tire do Cristo do centro da nossa vida, tire a gente da vontade de Deus, do caminho de Deus, é o tempo inteiro. E o que Paulo orienta eles? Tire os seus pensamentos das coisas terrenas, coloque os seus pensamentos no alto, olhe para o alto, não se apeguem ao passado, não retornem ao que já passou. E muita gente vive preso no passado. Essa palavra aqui não é só para quem recebeu a Cristo. Você que está hoje, talvez esteja ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez, e teu passado ainda te condena. Ou você que já vive há um tempo e às vezes tem, vamos dizer assim, uma recaída, e você fica preso no passado, fica preso nisso. Um erro vira a tua identidade, uma queda vira uma sentença, uma frase ruim vira uma definição. Um momento que você está passando, você não consegue mais enxergar além daquilo, aquilo definiu você não consegue mais sair. E a pessoa começa a dizer: poxa, eu não mudo, eu não tenho mais jeito, eu não consigo sair disso, eu estou lutando, estou tentando. Aí o diabo acusa mais ainda, e você pensa: nossa, Deus não vai me querer desse jeito, Deus não ia me querer assim. Mas eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. O Evangelho diz algo maior. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Hoje é uma oportunidade de você se aproximar de Cristo, permanecer em Cristo, entender que não são os nomes, não são os rótulos que definem quem você é, não são o que as pessoas colocaram na sua mente, na parede da sua memória, mas sim o que o Senhor diz sobre você, o que a palavra diz sobre você. E como que isso funciona? Para entender melhor esse versículo que Paulo está pregando para o povo de Colosso, pode pôr a imagem para nós. Fostes ressuscitados com Cristo. Vocês foram ressuscitados, vocês mudaram. Isso é quem vocês são, quem vocês se tornaram. Buscai as coisas lá do alto, é onde vocês devem direcionar a vida, é onde deve estar o foco, onde deve estar o nosso objetivo. E aí Paulo continua: pensai nas coisas lá do alto, é como vocês devem pensar, é como vocês devem agir. Morrestes, a antiga vida perdeu o seu domínio. A partir do momento que você morre para a sua antiga vida, que você está com Cristo, o passado ele não tem mais o poder de te definir. E ele fala por último: a vossa vida está oculta com Cristo. A verdadeira vida de vocês está em Cristo. Vocês estão ocultos, vocês estão protegidos, vocês estão num lugar onde o mundo não tem controle. É isso que Paulo está pregando. Esse deve ser o seu posicionamento: elevar os seus olhos, os seus pensamentos, as suas atitudes. Entender que a partir do momento que você encontra Cristo, você entrega a sua vida, você confessa os seus pecados, você dá liberdade para Ele agir. Não interessa o que as pessoas vão dizer, mas o que importa é o lugar que você ocupa quando se está com Cristo, quando a sua vida toma um novo rumo. Paulo prega isso aqui para esse povo que provavelmente estava sofrendo
E Paulo não diz que, olha, se vocês olharem para o alto, se os pensamentos de vocês estiverem no alto, o passado de vocês não vai deixar de existir. Isso não anula o seu passado. O que Paulo está dizendo é que, mas em Cristo Jesus, o passado perde o direito de definir quem você é. O passado perde o poder, perde a autorização de condenar você. Jesus, ele não ignora a sua história. Hoje, na frase aclamada no Revisão, a gente estava conversando com os homens aqui. Todo mundo contou um pouco da sua história. E é nítido como Deus trabalha. Ele não anula a nossa história, Ele não anula o nosso passado. O que Ele faz? Ele nos redime, Ele nos livra. Ele começa a nos livrar de uma prisão, ou de uma... Redimir significa livrar de uma prisão, nos livrar de uma dívida, porque muitas vezes a gente fica preso nos erros do passado e não consegue enxergar o que Deus tem para nós. E Deus vem, a gente tem um encontro, a gente permanece com Cristo, Ele começa a mudar as coisas, os seus pensamentos começam a estar no alto, você muda a sua vida. Deus não anula a sua história, mas Ele te livra de uma prisão, para você viver uma nova vida em Cristo Jesus. E quando a gente põe em prática esse versículo, a gente dá uma autorização para um Deus que é especialista em escrever novas histórias. A partir do momento que eu estou em Cristo, eu estou dando uma autorização: Deus, escreva uma nova história na minha vida, faça diferente, cumpra o seu propósito, cumpra a sua vontade, faça o teu querer. Segundo ponto, a voz de Cristo precisa ser mais forte que os rótulos das pessoas. Paulo diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto, aprenda a enxergar a vida a partir de Cristo. As pessoas costumam viver em uma prisão chamada rótulos, igual a gente estava vendo no vídeo. Aí sabe o que as pessoas começam a fazer? Ter um desperdício de energia, tentam provar valor para quem rejeitou ela, tentam provar força para quem duvidou, tentam provar beleza, capacidade, importância, espiritualidade, gastam uma energia absurda para tentar provar para as pessoas que você não tem aquele voto. Aí entra o ponto de você entender como que Deus te enxerga, o que a voz de Deus diz sobre você, qual é o direito que você tem, qual é o privilégio que você tem. João capítulo 1, versículo 12, pode pôr na versão Ara. Mas a todos quantos os receberam, os que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Essa palavra no original do grego significa exousia, que significa autoridade, direito, privilégio. Portanto, aqueles que receberam, aqueles que creram no nome do Senhor, aqueles que confessam, que têm fé, são feitos filhos de Deus, têm um privilégio, têm um poder, têm autoridade. Essa é a voz de Deus sobre a sua vida. Quando você crê, quando você declara, é esse privilégio que você tem. Isso faz anular todos os rótulos que as pessoas colocam sobre você. Antes disso,
como é que funciona? O que as pessoas pensam? Eu preciso provar quem eu sou. Eu preciso provar, eu preciso dizer que eu não sou isso. Eu preciso mostrar que eu não sou assim. Eu preciso fazer coisas que demonstram que eu não vivo desse jeito. Porque as pessoas estão me rotulando, as pessoas estão me acusando. E eu não sou assim. Você sempre vive com essa culpa, com esse jogo dessa necessidade de aprovação das pessoas. E quando você crê, quando você recebe o poder de Deus para dizer: eu faço parte, eu sou filho de Deus. E aí você aprende, depois de receber a Cristo, que eu sei quem sou e eu sei a quem eu pertenço. Você não precisa mais provar nada para ninguém, porque você recebeu a Cristo. Você crê nisso, você toma posse desse poder. Você declara: eu creio que o Senhor é meu único Salvador. Você pode repetir isso comigo? Estende sua mão para cá. Fala: eu creio que o Senhor é meu único Salvador. Eu recebo. Pela fé eu recebo Ele na minha vida. Pela fé eu sou filho de Deus. E pela graça eu sou salvo. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Tá, aí as pessoas vão parar de me rotular? Não. A diferença é que você entendeu, que você não precisa mais provar nada para ninguém. As pessoas vão parar de me condenar? Vão parar de te condenar? Não. E o que a Bíblia diz sobre isso? Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. Podem falar o que quiser. Essa é a voz de Deus. Essa é a palavra dele. Não há condenação. Não há culpa. Não há nome na parede. Não há rótulo. Não há necessidade de aprovação. Porque eu recebi Cristo. Que em nome de Jesus você saia daqui hoje com o entendimento que a partir do momento que você está em Cristo e recebe a Cristo, você anula toda a condenação do mundo sobre a sua vida. Amém? A mente vai tentar te acusar, as pessoas vão continuar, mas a condenação não tem a última palavra. E Paulo continua nesse versículo, Colossenses 3:4. O 3, na verdade. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que isso significa? Que a tua vida, ela está segura, e ela está num lugar que o mundo não controla. Que o mundo não te faz como uma marionete. Os rótulos, os nomes que as pessoas te dão, elas não alteram a sua identidade de filho de Deus. Elas não roubam o poder, o privilégio de você ser filho de Deus. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa ficar buscando like no Instagram, views, seguidor, buscando status, correr atrás de aprovação. 1 João 3, versículo 1. Vede que grande é o amor nos tem concedido o Pai, o ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo.
mundo vai continuar fazendo essas coisas. Ele vai continuar te rotulando. Porque ele não conhece a Deus. Ele não conhece o lugar que a sua vida está. Ele não tem acesso a esse lugar aonde o mundo não pode controlar. E você entender isso, entender esse grande amor que o Pai tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, isso é importante. Por quê? Por que essa verdade era tão importante? Porque nem sempre nós conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Porque a vida cristã, ela é um processo. Em todo momento a gente vai estar sendo aperfeiçoado por Deus. Ainda existem áreas que vão estar sendo tratadas, desejos sendo confrontados, porque nós temos uma luta constante entre a carne e o espírito. Feridas sendo curadas, hábitos sendo transformados. Mas isso é importante você lembrar, porque mesmo você passando por todo esse processo, isso não altera a sua posição de ser chamado filho de Deus. Isso não tira, não rouba de você esse privilégio. E a partir do momento que você vive isso, você escreve isso na parede da sua memória, do seu coração, usa isso como um rótulo da sua vida, você passa a viver de uma maneira diferente. E você pode falar, Gálatas 2:20. Pode pôr na NVI. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você não muda mais a sua maneira de viver. Cristo está vivendo em você. Você entendeu o preço que foi pago naquela cruz. Você entendeu o que Jesus fez. Você entendeu o porquê que Jesus cumpriu a missão dele até o final, mesmo as pessoas rotulando, tentando diminuir ele, porque os olhos, os pensamentos, tudo que ele estava fazendo não estavam com um objetivo terreno, mas estavam aonde? No Pai. Em meio a todas essas coisas, o que você não pode deixar de lembrar? O que você não pode esquecer? Que você é filho de Deus, que você é amado. Cristo te dá um nome, te dá um privilégio que a culpa ela não pode apagar, que ela não pode roubar de você. Cristo entra na sua vida e tira todos os nomes que as pessoas te deram, todos os rótulos que as fases da sua vida que você viveu ou tem vivido colocaram em você. Cristo pega e arranca tudo isso e te dá uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Essa é a mensagem. Somos destinados como ovelhas ao matadouro o tempo inteiro. O diabo ele não para, ele vai usar as pessoas ao seu redor, ele vai usar as situações, o seu trabalho, ele sabe o teu ponto de fraqueza, mas você não pode se esquecer o preço que foi pago, não pode se esquecer que você é filho de Deus, que os seus pecados foram redimidos, você recebeu a oportunidade de ser livre, de não ter que pagar essa dívida. E a sua vida está escondida em Cristo, que é esse nosso último ponto, é você ser um com o Filho e ser um com o Pai.
Pode ficar de pé no seu lugar. Então, primeiro, o passado ele não faz parte da sua. O passado ele faz parte da sua história, mas não define quem você é. A voz de Cristo precisa ser mais forte que os rótulos das pessoas. A sua vida está escondida em Cristo Jesus. Como eu entendo isso melhor, Rafa? Esses versículos que nós lemos, todos foram no Novo Testamento. Depois que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, esses apóstolos escreveram isso, inspirados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Só que Jesus era tão perfeito, que antes mesmo de ele ser crucificado, ele já sabia disso. Em João 17, se você pegar a sua Bíblia depois, você pode pegar na versão NVI mesmo, que ela divide melhor ali o contexto. Isso é um capítulo antes de Jesus ser preso e começar o processo para ser crucificado. Jesus faz 3 tipos de oração. 17:1, ele ora por ele mesmo. Depois, Jesus ora pelos seus discípulos. E aí em João 17, no versículo 20, o título vai estar lá bem assim: Jesus ora por todos os crentes. Tem crente aqui? Você crê? Olha o que Jesus pede. Ele estava um capítulo antes de ser preso. 17 e 20, pode pôr. A minha oração não é apenas por eles. Jesus está falando dos discípulos. Peço também por aqueles que crerão em mim. Você crê? Há 2.000 anos atrás, Jesus já estava me fazendo essa oração para o Pai. Por meio da mensagem deles, você chegou até aqui através de uma mensagem. Próximo versículo. Para que todos sejam um. Pai, é como se eu conseguisse sentir Jesus orando isso. Prestes a ser crucificado, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós. Aonde a sua vida está escondida. Essa foi a oração de Jesus. E ele continua: para que o mundo creia que tu me enviastes. A sua vida em Cristo Jesus, o Espírito Santo usa você para convencer o mundo que o Pai enviou o Filho dele para morrer no nosso lugar. Próximo versículo. E Jesus é tão bom. Olha o que ele entregou para nós. Deles a glória que me deste. Ele está falando: Pai, a mesma glória que o Senhor me entregou, eu estou entregando para eles. Para que sejam o quê? Um. Como nós somos um. Próximo versículo. Eu neles e tu em mim, um com o Pai, a vida em Cristo, escondido em Deus. Que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amastes a mim. Próximo. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo.
Próximo versículo: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e este sabe que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Essa foi a oração de Jesus antes de ser crucificado. E a única coisa que Jesus estava pedindo: Pai, que eles possam entender que nós somos um. Que eles possam entender que por grande amor nós somos chamados filhos de Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual é o rótulo que as pessoas te colocaram. Eu não sei qual fase da sua vida que você está, que você pensa: eu não aguento mais, eu não consigo sair disso, eu não consigo vencer, eu estou sem força. Eu não sei qual é o pensamento que você tem. Eu não sei aonde estão os seus pensamentos. Mas existe uma coisa. Uma forma de resolver tudo isso. É sendo um com Jesus e com o Pai. De você tomar posse desse direito de ser chamado filho de Deus. De você restaurar todas as suas emoções. De você anular toda a força do seu passado sobre a sua vida. Toda a condenação das pessoas. Porque aqueles que são filhos de Deus, não há condenação. Há 2000 anos atrás, Jesus fez essa oração para nos dar essa oportunidade de nós nos reconciliar, de nós nos entregarmos a Ele, de nós declararmos a nossa fé, de nós declararmos que: Senhor, eu preciso de Ti, eu não sei viver sem o Senhor, a minha vida precisa estar em Ti. Uma oportunidade de você vir aqui hoje e apagar todos os rótulos, todos os nomes e dizer: Senhor, a minha vida é Tua, eu sou Teu, tudo que eu faço é para o Senhor. Eu quero te convidar para orar. Você que deseja ser um com o Pai, quero te convidar a vir até o altar para a gente fazer uma oração e atender a esse pedido de Jesus há 2000 anos atrás. Pai, que Eles sejam um comigo, como nós somos um. Eu quero te convidar para orar. Você que está cansado de ser aprovado e buscar a aprovação das pessoas e sempre está voltando para o mesmo lugar, essa é uma noite de você voltar para o lugar certo. Você buscar reconciliação com o Pai. Você declara: Pai, eu sou Teu.